A origem dos símbolos da divisão e da porcentagem. O símbolo da divisão e da porcentagem indicam a ideia de comparação e equilíbrio. Comparação e equilíbrio. Elementos, grandezas, valores, essência, forças, matérias estão sendo postas em comparação. O símbolo da porcentagem representa uma haste que separa duas esferas de iguais tamanhos e medidas. O símbolo da divisão também representa uma esfera separada de outra por uma haste. Essa haste indica comparação. Olha que interessante. Se alterarmos as formas que esses símbolos podem ser colocados, podemos ter duas esferas em sucessão e uma haste. Duas esferas e uma haste gerou o número 1. E agora eu posso ter uma haste com duas esferas, que gera o número 100. Aqui é o número 1 e aqui é o número 100. Nada do simbolismo matemático é por acaso. Nada é por acaso. Aqui nós teremos a ideia de que elementos estão sendo comparados. Forças, grandezas, essências. Uma coisa está para outra. A barra representa a separação e a comparação, a ideia de que quer-se saber qual é a relação entre um e outro. Qual é a relação? Ela é de equilíbrio ou ela é de desequilíbrio, né? Temos algo que é maior do que o outro. Ou temos esse tipo de desequilíbrio, né? Esse tipo de desequilíbrio. Todas essas forças irão representar momentos, estados da realidade nos quais há equilíbrio ou desequilíbrio de matéria. Então vejamos, olha que interessante. Se eu tenho 1 sendo colocado como 100, é porque entende-se que 1 é uma totalidade. 1 é uma totalidade. Por isso que a razão, o que quer dizer a razão? O juízo, né? A análise valorativa, o julgamento, a razão de algo é 1. Por quê? Ora, digamos que eu tenho uma esfera de aço polido e ela está sendo comparada a outra esfera de aço também polido. Elas têm o mesmo brilho, elas têm a mesma reluzência, elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma densidade, o mesmo peso. Logo, eu tenho uma esfera sendo comparada a uma esfera. Qual é o resultado disso? Ora, eu tenho uma esfera e outra esfera. Uma esfera e outra esfera quer dizer que a razão delas é uma, porque elas são iguais. Daí que vem a ideia de razão ser igual a 1. Por que dizemos que uma razão é diretamente proporcional, inversamente proporcional? Ora, iremos entender tudo isso. Em outros vídeos eu explicarei melhor. É um conceito que requer outras explicações mais matemáticas. Aqui estamos apenas na filosofia da ideia matemática. Mas vejamos que o conceito de proporção e de divisão neste símbolo é uma coisa sendo colocada em função de outra coisa. Se eu tenho uma coisa que é igual a outra coisa, qual a razão delas? Ora, a razão é que uma coisa está para outra coisa. A razão é 1. Se eu tenho uma coisa de 6 quilos que é comparada a uma outra coisa de 6 quilos, se eu comparar somente o peso, eu não estou comparando o brilho, eu não estou comparando o material, eu não estou comparando o raio, o diâmetro, a densidade, estou comparando apenas o peso. Se eu comparo o peso delas, ora, uma coisa de 6 quilos está sendo comparada a outra coisa de 6 quilos. Uma coisa de 6 quilos sendo comparada a outra coisa de 6 quilos, evidencia que uma coisa para outra coisa, eu posso dizer que cortar o uma coisa e o 6. Por que cortar? Porque eu chego a 1. Uma coisa é igual a outra coisa.
não é? Uma coisa comparada a uma coisa é 1. Uma coisa de 6 quilos comparada a uma coisa de 6 quilos também é 1. Eu tenho o equilíbrio pleno, tá? O equilíbrio pleno, que é igual à ideia de 100%, de totalidade. 100% indica a ideia de totalidade, ok? Quais seriam as outras situações que poderiam existir? Ora, você pode ter situações de desequilíbrio, por exemplo. Eu poderia ter algo que é menor sendo comparado a algo que é maior. Nesse caso, eu poderia ter uma coisa de 6 quilos sendo comparada a uma coisa de 600 quilos. Nesse caso, eu teria um desequilíbrio, não é? Desequilíbrio. Desequilíbrio é uma força que representa a comparação de elementos da realidade, de forças. Nesse caso, estamos calculando apenas o peso, né? A massa em relação à gravidade. Nesse caso aqui, eu tenho que a razão é de 1 para 100. O que é a razão, lembra? Razão, o juízo, a inferência, o conceito. A razão era a ordem universal, a iluminação, a gnosis, né? Qual é a razão disso? A causa, o motivo? A causa é um equilíbrio, ou a causa é um desequilíbrio? Desequilíbrio. Qual que é a ideia, né? Seria grandezas idênticas ou seriam grandezas divergentes? Aqui temos idênticas, aqui temos equilíbrio e aqui temos desequilíbrio. Desequilíbrio, tá? Qual seria a essência da relação universal das coisas? Qual seria a essência da relação universal dos elementos? É isso que a porcentagem e o símbolo da divisão querem dizer. Os símbolos da porcentagem e da divisão estão fazendo uma pergunta. Qual é a essência universal das coisas? Os símbolos da divisão, que é uma esfera separada de outra esfera por uma haste, e da porcentagem, que também é uma esfera de igual tamanho, sendo separada por outra, por uma haste, elas estão colocando a ideia de qual é a razão, qual é o sentido, qual é a razão, qual é a causa, qual é a relação entre dois elementos. A relação é variada. Divisão não é distribuir, divisão é entender que há um equilíbrio existencial, um equilíbrio material de forças, ok? Então teremos que qual é a razão, qual é a essência, qual é a causa, motivo, circunstância de tudo isso? Ora, se tivermos uma esfera de 6 quilos sendo comparada a outra de 600 quilos, temos o seguinte cenário, né? A razão é 1 para 100. Por quê? Vamos lá. Uma esfera de 6 quilos. E aqui eu tenho uma esfera de 600 quilos. Qual é a relação entre elas? Uma esfera de 6 quilos, uma esfera de 600. Eu tenho uma esfera. Até aqui elas são iguais, não é? Até aqui elas são iguais. Ambas são esferas. Aqui uma é 6 e outra é 600. 6 para 600, esta aqui vale 100 vezes mais, né? 100 vezes maior. 100 vezes maior. Então, uma esfera e outra esfera. Eu tenho uma esfera
que está para uma esfera 100 vezes maior. 100 vezes maior, né? Que eu botei o símbolo de 100 maior. Então eu tenho 1 para 100. Por quê? Eu tenho 1, 6, aqui simplifica, aqui dá 1, aqui dá 100. Eu tenho uma esfera de 1 para uma esfera de 100. Entendem? Uma esfera de 6 para uma esfera de 600. Simplifiquei 600 para 100 para achar a distância entre 6 e 600. 600 é 100 vezes maior que 6. Então, tenho uma esfera de 1 sendo colocada por uma esfera de 100. A razão delas é 1 para 100. Daqui que surge simplificação de grandezas. Beleza, pessoal? Abração.